Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai trabalhar aqui a questão de estruturas de mercado, pessoal. É algo, né, que tem que estar, né, dentro da leitura inicial, né, de 100%, né, de quem está operando no mercado. Né? Estruturas de mercado é a forma de você reconhecer, né, uma tendência, uma movimentação, né, do preço, uma possível movimentação do preço, né, pessoal? Porque enquanto ele vem mantendo aquela estrutura, né, você atua de determinada forma. Se ele deixa de manter aquela estrutura, você pode começar a atuar de uma maneira diferente. Né? Aproveitando aqui, vez ou outra eu recebo algumas perguntas do pessoal perguntando do porquê eu deixo essa tela no fundo escuro. Né? Tem um estudo científico dizendo que a luz clara ela agita uma região do cérebro, né, que não é muito interessante. Para quem fica muito tempo na frente da tela, né, o ideal é pouco brilho e um fundo escuro, tá? Então acho que eu vou trabalhar dessa maneira aqui mesmo, né, com fundo escuro e com linhas brancas, né, aqui para facilitar a visualização de vocês. Pessoal, estrutura de mercado. O que seria a estrutura de alta? O preço sobe e o preço regride, certo? Você tem um impulso e você tem uma correção. Né? A perna de impulso é maior que a perna corretiva, por isso ela é a perna de impulso. Então, a continuidade dessa movimentação seria um novo impulso e nova correção. Né? Uma estrutura de alta, ela vem obrigatoriamente fazendo topos ascendentes. Né? Dentro de uma estrutura de alta, você vai ver rompimento de pivô. Né? Isso daqui, né, é a cabeça do pivô. Né? Essa aqui é outra cabeça de pivô. Né? E essa movimentação, né, essa cabeça de pivô, ela é rompida quando quando essa movimentação do preço passa, né, desse topo, deixando um topo mais alto, deixando um topo mais alto. Né? O preço ele faz movimentações mais simples, às vezes algumas movimentações mais complexas, porém, quando você visualiza, você tem que estar vendo topos, né, e fundos ascendentes, para que você tenha, né, uma tendência de alta. Como que você pode fazer isso? Né? Isso você pode fazer no diário, você pode fazer no semanal, né? Você pode fazer nos 60 minutos, nos 15 minutos, a fim de que você verifique, né, essa estrutura. Né? Aqui teve uma forte pressão vendedora, né, aqui, você vê, né, o canal estreito de baixa, aí você vê, né, a entrada de pressão compradora, né, aqui. Porém, pessoal, né, para essa movimentação aqui poder se tornar uma estrutura de alta, ele precisa, a princípio, romper essa máxima. Então aqui ainda seria, dentro da leitura, né, um pullback complexo, né, ficou dentro de uma lateralidade, mas que a ideia é voltar a cair assim que perde a mínima desse pivô aqui. Né? Então, para a estrutura de alta, eu preciso que tenha sido rompido, né, digamos que seja essa movimentação aqui para trás, né, que tenha sido rompido pelo menos o último pivô aqui, e o último pivô dessa movimentação aqui não foi rompido, né, que é esse micro pivô aqui, né, que foi rompido aqui, né, um micro pivô de baixa, né, que foi rompido aqui, e ele não chegou, né, nessa região. Então, pensando em estrutura, né, estrutura de alta, você vai ver topos e fundos ascendentes. Algumas vezes vocês verão um pullback, né, na máxima do movimento, outras vezes vocês verão pullbacks mais altos. Né? O preço ele faz movimentações às vezes simples e bem fáceis de ser lidas, né, e às vezes ele faz movimentações mais complexas. Aqui então a gente tem a estrutura de alta, certo? E o que seria a estrutura de baixa, pessoal?
a estrutura de baixa, né? O preço estava aqui, né? Vamos dar continuidade nessa movimentação. Ele deixa aqui um topo duplo, né? Ele pode ser. E quando que essa movimentação, né, ela começa a poder ser pensada como baixa? Quando ele, né, romper, de fato, esse último pivô aqui, né? Que aí ele quebrou a estrutura de alta, né? Deixou um topo duplo, um topo mais baixo, um topo mais baixo. E finalmente, quando ele rompe a cabeça desse pivô aqui, né, ele quebra a estrutura de alta, né, que era de topos e fundos ascendentes, e ele quebra essa estrutura quando ele rompe esses dois pivôs aqui, né. Rompendo o pivô, pessoal, aí o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que agora ele pode começar a fazer uma estrutura de baixa, né, fazendo, né, topos e fundos descendentes. Certo? Então, dentro da estrutura de baixa, você vai ver a formação de topos e fundos descendentes, e dentro da estrutura de alta, vocês vão ver, né, topos e fundos ascendentes. Né? Basicamente, em termos de estrutura de mercado, é isso. E quanto mais fácil, né, você conseguir pensar dessa maneira, de que renovando máximas, muitas vezes você vai buscar gatilhos de entrada aqui nessa região, gatilhos de entrada aqui nessa região, e você vai, né, ligar um alerta nessa região aqui, porque aqui já pode ser um topo duplo para reversão do movimento ou para uma lateralização, né, para uma consolidação. Mas normalmente a gente vai buscar entradas, né, nessas regiões aqui, gatilhos de entradas nessas regiões, né, já pensando em pegar movimentos assim, né. Então, gatilho de entrada deu aqui, a mínima rompida que você precisava verificar está aqui embaixo, né? Então você tem espaço para proteger seu stop, né? Tem espaço para você acompanhar para ver a continuidade do movimento, né? Então, de estrutura de mercado, vocês precisam fixar que, né, o preço ele se movimenta, né, nunca em linha reta, né? Ele sempre vai estar fazendo essa movimentação, essa oscilação, né, de topos e fundos ascendentes. Ele não é de uma vez, né, pessoal? O preço não faz isso daqui, né? É mais fácil ele fazer isso aqui para chegar aqui, né? Normalmente isso daqui não ocorre. Isso aqui é 10 a 5% de movimentação do mercado, né? Movimentações muito amplas assim de uma vez, né? Então, falando ainda de estrutura, né, pessoal? A gente tem que ver o que é mais importante disso daqui é observar, né, quando essa estrutura ela muda, né? Quando que essa estrutura sofre uma modificação, né? Porque às vezes fica o dia inteiro numa movimentação de alta, né? Uma movimentação linda de alta, né? E em alguns momentos a gente vai ver, né, a quebra dessa estrutura, né? E quando que ocorre a quebra dessa estrutura, né? E como que a gente pode operar? Você viu uma estrutura de alta, né? Ela chegou numa região importante, às vezes um outro fundo anterior, às vezes uma consolidação nessa região, né, que foi uma zona de acumulação. Então o preço ele pega e chega exatamente nessa região. Quando ele chega nessa região, você vê que ele, às vezes ele tenta romper, né? Ele faz uma barra ali tentando realizar, né, um rompimento dessa movimentação. Ele abre aqui embaixo, ele vai lá em cima, aí ele volta, né, e deixa uma pavio ali. Aqui você já liga o start já para uma dúvida, né, pessoal? Se isso vai ser rompido de maneira fácil ou não, né? Afinal de contas, você está vendo a presença dos vendedores aqui. E em seguida você vê o preço, né? Fazer, né, um fundo. Às vezes ele pode voltar para fazer um fundo na mesma altura, fazer um fundo mais baixo, ou até mesmo até um topo mais alto, né? Fez um topo aqui mais baixo, um topo duplo e até mesmo um topo mais alto, né? Porém, né, logo em seguida você vê a movimentação do preço,
voltar, né, para dentro do range da máxima que está tentando ser violada. A barra seguinte faz a volta, né, ou a próxima barra faz a volta, né, e aqui questão de continuidade. Então, às vezes, essa estrutura ela vai formar ainda assim um topo mais alto, ou um topo duplo, ou um topo mais baixo, né? Só que aí você tem que observar a questão da continuidade dessa movimentação, né? Se for, né, ter continuidade, normalmente, né, isso aqui é dentro da leitura do Walbrooks, você vai ver um gap entre essa linha ser rompida, né, e o candle, a questão de continuidade, né? Então, para o Walbrooks, pessoal, o rompimento são 60% pelo menos da barra para fora da região rompida, né? Então, se eu tenho uma barra aqui, eu preciso de pelo menos 60% dessa barra, do corpo dessa barra fora da região a ser rompida. E além disso, para o Walbrooks, continuidade, a próxima barra que for aparecer, ela não pode, de maneira alguma, voltar para dentro, nem mesmo a sua mínima. Nem essa mínima aqui, por exemplo, que eu estou deixando aqui agora, ela poderia estar aqui dentro, ter voltado para dentro dessa região. Se ela volta para dentro dessa região, isso daqui não é rompimento, é falso rompimento, e a tendência é que o preço acabe voltando para dentro do range, certo? Então memorizem isso daqui, né? Porque isso daqui vai ser de extrema importância, porque isso aqui acontece demais e essa informação, né, precisa estar, né, dentro da leitura de vocês. Agora, se o preço faz essa movimentação aqui, né, deixa essa movimentação deixando um gap, né, um vazio entre a mínima desse candle, né, e a região a ser rompida, aí para o Walbrooks, aí a partir dessa movimentação aqui a gente tem um rompimento, né, porque ele deixou um espaço aberto entre a região a ser rompida, né, aí ele nos traz que a maior probabilidade disso daqui é que isso tenha continuidade de alta, tá? Então isso daqui é uma das formas de movimentação de você reconhecer o falso rompimento, né, somente através das barras, né? Lógico que a gente vai trabalhar ainda juntamente com as médias, né, e mais fatores. Mas, né, se você viu que o preço voltou e logo em seguida você teve, por exemplo, um gatilho de venda, né, digamos que você tinha essa região aqui a ser rompida, né, você tinha, por exemplo, aqui essa região aqui a ser rompida, né, você vê que nenhuma barra fecha com um gap acima dessa região. E em seguida, né, pouco depois, você tem um gatilho de venda aqui, correto? Você observou a falha do rompimento em algumas barras, né? E depois você teve gatilho. Aí a sua entrada acaba se tornando bem interessante, porque a região em si sofreu apenas um falso rompimento, né? Depois ele volta para dentro da região de interesse, né? E você realiza a sua venda, né, de maneira mais inteligente e com contexto. Beleza? Então as estruturas de mercado, pessoal, elas falham, né, a partir do momento que ocorre a ausência de continuidade. E algumas vezes você vai ver um topo mais alto, né, dentro dessa continuidade, topo mais alto, porém logo em seguida falha. Então isso daqui você não considera como rompimento, nem como continuidade, até porque voltou para dentro da região a ser rompida, pode voltar apenas para uma lateralização, mas o importante é que você visualize que não teve continuidade. Não confunda apenas uma renovação de máxima, voltando logo em seguida para dentro do range, né, como uma continuidade de movimentação. Teve gap aberto? Teve isso daqui? Opa, continuidade. Não teve? Foi só uma frustração, né? Foi só uma tentativa do preço romper, né, e logo em seguida ele acabou voltando para dentro da movimentação inicial. Então a falha de estrutura ela ocorre, né, quando você inicialmente visualiza que não renovou máximas, correto? Não renovou máxima. E quando em algum momento, né, ele romper um pivô na direção contrária, né? Então aqui o preço chegou aqui em cima, né?
Ele vem até aqui e ele não renova máximas, né? Essa aqui acho que é a melhor, é a que deixa a gente mais confortável, né? Porque ele tem essa máxima aqui, aí ele não renova, né, essa máxima, o preço estabiliza nessa região aqui. Logo em seguida, né, ele começa a fazer uma movimentação, às vezes micro de baixa, até ele romper esse pivô. E quando ele rompe esse pivô, se você observar bem, ele já está fazendo, né, topos descendentes. Fundos ainda não, né, porque aqui ainda é um fundo intermediário. Mas quando ele faz esse outro fundo aqui, você já tem 2 ou 3 parâmetros, né, de fundos mais baixos. Então você pode perceber que essa estrutura de alta aqui, ela sofreu uma falha, né? Essa estrutura que vinha sendo mantida com uma LTA, né, ela passa por uma falha, né, de renovação de máxima, né? Ou seja, falhou em renovar máximas. Então se você tem um gatilho de venda aqui, isso se torna muito interessante, né? Se você tem um gatilho de venda aqui, porque você vai ver que o preço parou aqui, né? Vai ter uma barra de baixa aqui e provavelmente essa barra de baixa acaba deixando um gatilho de venda. Então sua venda se torna interessante, stop aqui, né? Alvo inicial, né, de observação, pelo menos aqui o fundo anterior, né? Rompendo o fundo anterior, a mínima do pivô, né? E rompendo o pivô, aí você tem que conduzir a operação através de Fibonacci, né, que a gente vai trabalhar depois. Então, pensando em quebra de estrutura de alta, você vai ver, né, uma falha de renovar máximas, ou ele renova e logo em seguida volta para dentro. Aí ele vai começar novamente essa mesma estrutura de baixa aqui. Tá? Movimentação inversa, pessoal, né? Só para a gente deixar claro as duas movimentações, né? A gente está aqui, né, vendo topos e fundos descendentes. Quando que essa estrutura falha, pessoal? Falha a partir do momento que ela para de renovar mínimas, certo? Então o preço sobe, né? E ao invés dele vir aqui embaixo, renovar uma mínima, ele vem, né, até, por exemplo, metade desse movimento, ou ele até pode ter uma volta em V, né? Acontece menos, mas acontece. E aqui ele começa, né, a falhar essa estrutura, porque o que você esperava? Que ele renovasse mínima, certo? Digamos que você vendeu aqui, né, no começo do, da correção, né? Impulso, correção. Você vendeu aqui já quando voltou a cair. Você viu que aqui ele não renovou nem o fundo anterior, né? Você já desconfia, né, que o preço pode estar tentando fazer uma movimentação diferente daquela que ele vinha fazendo anteriormente. Então é assim que você vai acabar, né, trabalhando, né, com a questão de quebra de estrutura, né? Vinha montando uma estrutura de baixa, essa estrutura falhou, né? E a partir do momento que ela rompe esse pivô aqui, né, faz um pullback aqui, aí você tem uma entrada interessante, né, já pensando em alvos de espelhamento, buscando movimentações maiores. Aqui também você já poderia realizar uma entrada, né, você já viu dois fundos, né, mais altos do que o fundo, que a mínima, né, que havia tido. Então a estrutura aqui já foi remontada, aí você vai observar o rompimento do pivô e conduzir a operação, tá? Então, pensando apenas em estrutura de mercado, vocês verão sempre, né? Isso é sempre, tá, pessoal? Às vezes é mais complexo, às vezes é um pouco mais difícil de ser lida, mas, como foi mostrado, por exemplo, até aqui mesmo, né? A gente tem uma forte movimentação de baixa, né? Ela faz uns pequenos repiques no meio do caminho, né? Deixando pivôzinhos rompidos, né? Até que ela começa, né, a fazer um pullback maior, né, uma movimentação maior de alta, né, e depois ela volta para a movimentação inicial, né. Por que isso daqui não geraria, né, uma reversão? Porque ele não chegou nem na região do micro pivô aqui em cima, né, que foi rompido. Isso é bem mais fácil de vocês visualizarem, pessoal, quando a gente tira, né, o zoom da tela, né. Ó, tirando o zoom da tela, por exemplo, aqui em toda essa movimentação, né, você tinha aqui uma movimentação de baixa, certo? Essa movimentação de baixa ela foi, né, surpreendida, né,
teve uma movimentação diferente dela quando ela rompeu esse pivô aqui, né? Você tinha aqui, ó, o preço vindo, deixando novas mínimas, né? Uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Aqui a movimentação dá uma lateralizada, né? E quando o preço chega aqui, ele acaba realizando o rompimento dessa região, né? Ele volta para dentro dessa região, consolida, e aqui, né, ele deixa a questão do gap, né? E o preço fica acima, né, dessa região por completo. Depois ele tinha esse outro pivô aqui a ser rompido, né? E ele chega até exatamente essa região sem romper, né? Mas você já consegue ver que a partir daqui, mesmo com uma movimentação complexa, né, você tem, né, a questão de topos e fundos, né, ficando de maneira mais ascendente do que descendente. E depois, né, a movimentação inversa, né, que é quando ele cria esse canal estreito de baixa, né, e aí ele volta novamente para aquela movimentação de baixa, né, pessoal. Deixa aqui um topo duplo, né, e ele vem aqui renovar a mínima, né, fundo mais baixo. E depois ele vem novamente aqui, renova mínimas aqui e renova mínimas aqui, né. Então você tem que observar essa questão de estrutura para que você compreenda, né, para que lado o mercado está indo de maneira mais fácil, né, pessoal? Ó, né? É fácil visualizar isso? Não, requer treino, né? Vocês vão ter que treinar, vocês vão ter que... Opa, olha, não está renovando máxima. Cadê a renovação de máximas aqui? Não está tendo, né? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo topos cada vez mais baixos, né? Então, você tem que trabalhar tirando o zoom em alguns momentos, visualizando essas estruturas de mercados, para você ter uma noção de para que lado o mercado está indo. Isso a gente está fazendo só com o preço, só com a ação do preço, né? Quando você está nesse cenário, você está vendo que ele está renovando, né? Só está renovando, por exemplo, mínimas, né? A partir do momento que você percebeu que não há renovação de máximas, né? Você pode, né, e deve começar a aproveitar, né, esses gatilhos de venda, né, porque você está indo a favor da tendência da estrutura de baixa, né. Então toda vez que você aproveita esses gatilhos de venda, né, você pode ver que o seu lucro acaba sendo bastante alto, né. Por quê? Porque o que você espera numa estrutura de baixa? Que ele renove mínima, né. Ele vai deixando mínimas cada vez mais baixas. Então você está indo a favor dessa movimentação e, né, nesse tipo de movimentação o seu lucro ele fica bem mais alto, né? Porque a movimentação é a movimentação maior, é onde você tem um impulso, né? E aqui uma correção. Um impulso, uma correção. Um impulso, uma correção. Um impulso, uma correção. Um impulso, né? Uma correção. Como vocês podem ver, a maioria das vezes vocês vão ver que a perna de impulso ela é muito maior que a perna corretiva, né? Então você tem uma grande movimentação de impulso e correção, né? Então você tem que estar a favor da movimentação de impulso, né, da perna de baixo, nesse cenário aqui, né? Aí você vai tirando o zoom, às vezes ele vai ficar só numa consolidação, né? Você vai ver o preço sobe e desce de uma vez. Aí às vezes em time frames menores, né? Aqui a gente está vendo o gráfico nos 5 minutos. Você vai ver uma movimentação diferente. Aqui, olha que interessante também, mesma situação. Né? A gente vinha de uma estrutura de baixa, né? Ainda deixando topos mais baixos, né? E fundos também ainda mais baixos. E a partir do rompimento desse pivô aqui inicial, né? E posteriormente desse outro, né? Mas antes disso, pessoal, a estrutura já foi quebrada, né? Você vinha fazendo aqui, ó, topos e fundos mais baixos. Aí ele vem e deixa aqui agora um fundo mais alto. Em seguida um outro fundo mais alto também, certo? Então quando você percebe que a estrutura mudou,
você começa a trabalhar a favor da nova estrutura, né? Esperando que, por exemplo, esse pivô aqui seja rompido, né? Que esse micro aqui seja rompido, que esse aqui seja rompido. Então, se você entra aqui, né, minimamente você tem que pensar que você tinha alvos iniciais nesse pequeno pivô e depois nesse outro pivô, né? Porque aí é para uma estrutura de alta. E o que ocorre numa estrutura de alta? Rompimentos de pivô, rompimentos de máxima de pivô, né? Ele vem, testa essa região aqui, volta, né, praticamente na região desse mesmo topo aqui anterior, trabalha numa pequena acumulação aqui e depois rompe, né? Pequena acumulação, depois rompe. E aqui, né, a gente já está vendo uma estrutura bem mais clara, né, de alta, né? Você já está vendo que os fundos são todos mais altos, né? E ele vem renovando máximas, né? Quando que pivôs são rompidos? Quando a gente tem uma estrutura de alta. Aí aqui você tem uma acumulação, novo topo, novo fundo, né? Então, deem atenção aos gatilhos, pessoal, né? Visualizou a estrutura de alta? Visualizou a estrutura de baixa? Então você tem que buscar os gatilhos a favor das estruturas, né? Já pensando que você tem alvos na cabeça do pivô, né? Que são regiões onde o preço ele vai acabar chegando, né? Então, se você comprou aqui, por exemplo, você tem esse alvo aqui inicial e posteriormente esse outro alvo aqui. Se você entrou aqui, né, você tem como alvo inicial essa região aqui, né, que não foi rompida, né, e posteriormente essa outra região aqui. Por quê? Porque você você já observou que teve falha de fundo, de renovar mínimas, né, e você está tendo agora fundos ascendentes. Você está vendo já renovação de máxima. Então você está dentro de uma estrutura de alta. Então você tem que acostumar que o preço vai fazer esse tipo de movimentação. Então você vai buscar entrar aqui, ficar atento nessa região, aí você visualiza que tem um pivô maior passando aqui. Seu próximo alvo é esse pivô, às vezes aqui é uma boa zona de realização, principalmente se estiver afastado das médias, como a gente vai falar depois. Mas o ideal é que vocês entendam que vocês busquem, né, esses gatilhos a favor das estruturas corretas de mercado. Então, de vez ou outra, né, você vem, tira o zoom um pouco ali do teu gráfico, né, dá um dezoom ali, né, para vocês observarem isso. Que, opa, não está renovando o mínimo, não está renovando o mínimo, então eu tenho que estar a favor do movimento onde vai ter o impulso, e não ficar tentando, às vezes, pegar pequenas correções, né. Enquanto o preço estiver renovando máxima, né, não tiver rompido um pivô de baixa, né, aqui, seria, por exemplo, o preço vir abaixo aqui dessa movimentação, fazer um pullback e voltar a cair, o ideal é que você continue, né, optando por pegar, né, gatilhos de compra, né. Por quê? Porque eles serão mais lucrativos, né, você vai ter pernas maiores do que a correção. Beleza, pessoal? Então, falando aqui de estrutura de mercado, né, vamos encerrar esse vídeo. Se ficar dúvida, tá, pessoal, fiquem à vontade. A ideia é que vocês esclareçam e comecem a operar, né, cada vez melhor, né, com a leitura cada vez mais próxima, né, daquilo que a gente já estudou para encurtar o caminho de vocês. Beleza?